Lindos tapetes feitos pelas ruas da cidade, mas afinal de contas, o que é Corpus Christi? Uma das mais antigas tradições do catolicismo em todo o mundo, foi instituída pelo Papa Urbano IV em 1264 para ser celebrada na quinta-feira, após o Domingo da Santíssima Trindade, que ocorre, por sua vez, no domingo seguinte, ao de Pentecostes. Conversamos com o padre Nicanor para saber um pouco mais do significado. Naquilo que consiste a fé católica, para nós, o corpo e sangue, ou seja, a presença real de Jesus naquilo que é a Eucaristia, é de fundamental importância, né? O pão consagrado, o vinho consagrado, não é apenas pão e vinho. A partir do momento que há a consagração, a chamada transubstanciação, ali se torna o corpo e o sangue de Jesus. Não são símbolos, não são sinais, é a presença real, obviamente, daquilo que é o mistério, né? Os sentidos nos traem, somente o olhar da alma, o olhar da fé é capaz de enxergar de maneira plena o corpo e sangue de Jesus. Então, o Corpus Christi nada mais é do que o momento em que publicamente toda a igreja apresenta ao mundo o seu amor, a sua adoração à Sagrada Eucaristia, não é? Nós que somos descendentes de Portugal, a nossa fé também tem uma descendência de Portugal. Aqui no Brasil nós temos o costume de fazer os tapetes, né? No sentido de que se Jesus é o rei, e de fato ele é rei, nós homenageamos nosso Senhor sacramentado, né? Fazendo um tapete. Nos tempos antigos, os reis, quando vinham da guerra, quando vinham de alguma batalha, eram sempre acolhidos como um tipo de tapete, ou pelos mantos dos nobres, ou como até nós lembramos em Domingo de Ramos, jogando ramos pela estrada, ou seja, acolhendo o rei que vem. Então, se Jesus está presente na Eucaristia, se ali é o corpo e sangue de Cristo, a alma, a divindade, se ali está o verdadeiro corpo de nosso Senhor, né? Naquilo que consiste a Sagrada Eucaristia, nós colocamos Jesus no ostensório, que é aquele vaso sagrado que lembra um pouco um raio de sol, porque no centro fica a hóstia consagrada, porque Ele é o sol da justiça, Ele é o sol das nossas vidas. Então, por isso que nosso Senhor sacramentado, né, logo após a missa, é colocado no ostensório e Ele caminha entre o povo, ou seja, nosso Senhor caminha entre nós. E é interessante que essa solenidade, ela também tem uma profunda ligação com o que nós celebramos domingo passado. Domingo passado nós celebramos o Domingo da Santíssima Trindade, ou seja, celebramos o nome de Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E se Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, de maneira humana, de maneira atual, a forma que nós temos para estar próximos de Deus é a Sagrada Eucaristia. Eu gosto muito de uma palavra que não é minha, mas de Santo Irineu de Lyon. Ele diz que a Eucaristia é a janela da eternidade. Olhando para Jesus Eucarístico, vemos aquilo que é o vislumbre daquilo que será a vida futura, ou seja, quando nos aproximamos da Eucaristia, quando comungamos o corpo de Jesus, nós tocamos no céu. Então esse é o sentido para nós católicos. Não é uma festa simplesmente de fazer tapete. O tapete é secundário. O tapete existe por quê? Porque o rei vai passar sobre ele. Então esse é o sentido máximo, né, que temos no Corpus Christi, ou seja, Jesus que caminha entre nós e não nos deixa desamparados. O jovem, por natureza, ele gosta de ser desafiado, né? Todos nós já passamos por isso. Mas a grande dificuldade hoje é que tipo de desafio estamos apresentando aos jovens. Uma das grandes dificuldades hoje dos jovens é ter um sentido sobrenatural da vida. Se você esquece que o nosso futuro é o céu, o que vai sobrar? É o prazer momentâneo, as coisas que passam. Então, justamente hoje, como dizia Bento XVI, nosso Papa Emérito de saudosa memória, dizia que o problema do mundo hoje é uma crise de fé, não é uma crise econômica, uma crise cultural, é uma crise de fé. A partir do momento em que você tira Deus do centro da sua vida, o que sobra? O caos, a desordem. Então eu penso que um dos grandes desafios hoje da igreja como um todo, né, e a igreja não vamos entender que é o padre, o papa, os bispos, mas é todo o povo de Deus, o nosso maior desafio hoje é apresentar Cristo como realmente o sentido único da nossa vida. Como dizia São João Paulo II, né, aos jovens, nas várias jornadas que ele esteve, jovens, tenham a coragem, tenham a audácia de seguir Jesus Cristo. Penso que hoje, como padre, como cristão, como homem, uma das coisas que eu tento mais no meu dia a dia é ajudar as pessoas a reconhecerem que a fé
não é apenas um conjunto de preceitos e normas ou algo apenas dogmático. Isso nada mais é do que consequência. O maior sentido da fé é desafiar os nossos limites, é fazer com que nós possamos ter uma autonomia. E a fé cristã possibilita isso a qualquer ser humano, ser alguém autônomo, uma pessoa, um indivíduo que está aqui para Deus, né? Então, uma das dificuldades hoje que temos para apresentar aos jovens é esse desafio. Por quê? Como hoje nós temos tantas possibilidades de conhecimento, divertimento, enfim, tantas possibilidades, hoje o jovem esquece que a fé é um cultivo. Se você não cultiva a fé, se você não vive a sua espiritualidade, qual que vai ser o sentido da sua vida? Nenhum. Então você vai se apegar a coisas que passam. Ou seja, e Deus é uma coisa que não passa. É algo permanente, é algo que realmente nos surpreende uma vez que nós o buscamos de coração sincero.